Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 5 de dezembro de 2016. E vamos ao destaque do dia. Reforma da Previdência. Governo apresenta proposta a trabalhadores e parlamentares. Presidente Michel Temer explica por que é preciso repensar a aposentadoria. Manter sustentável a Previdência brasileira exige induvidosamente uma reforma, sob pena de colocar em risco o recebimento de aposentadorias desta geração e das próximas gerações. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Pente Fino combate fraudes na Previdência e economiza mais de 280 milhões de reais neste ano. Programa que protege empregos dos trabalhadores vai continuar em 2017 e será permanente. E a gente vai explicar como o governo está investindo para ampliar o tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde. Natália Kozlik. 60 mil brasileiros vão poder ser atendidos todo ano com o incremento do governo. A Voz do Brasil na apresentação de Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. E para que as futuras gerações também tenham direito a receber aposentadoria, é necessária uma reforma da Previdência. Foi assim que o presidente Michel Temer explicou por que é preciso repensar as regras para conceder os benefícios. Hoje, Temer se reuniu com ministros, além de deputados e senadores da base aliada do governo, para apresentar a proposta do governo que deve ser enviada amanhã ao Congresso. Para saber mais detalhes desse projeto, a gente conversa ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que está no Palácio do Planalto, local da reunião. Boa noite, Paulo. A reunião com parlamentares continua aí? Sim, continua a reunião aqui no Palácio do Planalto. Boa noite, Gláucia, Ayrton, ouvintes da Voz do Brasil. Durante o encontro, o presidente Michel Temer adiantou 2 pontos da reforma da Previdência Social: uma idade mínima para a aposentadoria e regras de transição para quem tem mais de 50 anos. Temer afirmou que quem tem direitos adquiridos não vai ser atingido com a reforma. Aqueles que já completaram as condições para o acesso não precisam se preocupar, porque os seus direitos, como deve ser, não serão atingidos, não é? As novas regras valerão integralmente para os mais jovens e haverá regras de transição elaboradas de modo a garantir uma transferência mais tranquila para a nova situação. Na verdade, muito rapidamente, né, aqueles que ainda não atingiram os 50 anos são atingidos por esta aposentadoria com tempo de idade. Os que têm mais de 50 anos terão regras de transição para uma aposentadoria, digamos, mais suave, com menor tempo de serviço. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a reforma da Previdência é uma questão de necessidade e que a população terá de trabalhar mais para tornar a Previdência sustentável. O ministro apresentou números para justificar as mudanças na Previdência. Hoje há 141 milhões de pessoas em idade ativa. Continuando o atual ritmo, daqui a algumas décadas, em 2060, nós vamos ter apenas 131 milhões de brasileiros em idade ativa, isto é, cai. No mesmo período, o número de idosos, pessoas com mais de 65 anos, crescerá 263%. Então isso mostra claramente que isso não é um número sustentável. Hoje, em cada 10 pessoas, uma é idosa. Em 2060, em cada 3, uma será idosa. Em resumo, nós teremos uma situação onde cada vez mais será mais difícil pagar a conta dos aposentados. A partir desta segunda-feira, começa em cadeia de rádio e televisão uma campanha do governo para conscientizar a população sobre a reforma da Previdência Social. Com o nome 1 Minuto da Previdência, a ideia é mostrar a necessidade da reforma para o sistema previdenciário do país.
Já a proposta com as mudanças nas regras deve ser enviada ao Congresso até amanhã. Ao vivo, Paulo La Salve. E amanhã nós vamos detalhar essa proposta da reforma da Previdência apresentada pelo governo. Para isso, vamos falar ao vivo com o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. E se você tem dúvida, quer saber mais sobre as mudanças, pode mandar a sua pergunta para a gente. Anote aí, tem o nosso e-mail, voz@ebc.com.br e o nosso WhatsApp, 61998627345. Eu vou repetir o celular. 61998627345. Vamos responder às suas perguntas com a presença aqui no estúdio do secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano. Até lá. Usar de documentos falsos, inserir dados fictícios nos sistemas, corromper funcionários. Pois é, são vários os meios que pessoas ou organizações utilizam para fraudar a Previdência e, com isso, receber ilegalmente aposentadorias, auxílios-doença e outros benefícios. E o governo vem fazendo um verdadeiro pente fino para combater essas fraudes. Já são quase 285 milhões de reais que foram economizados apenas neste ano. Esses esquemas de desvio de dinheiro público prejudicam a todos nós, mas especialmente aos aposentados e outros beneficiários que contam todos os meses com o dinheiro da Previdência para viver. O combate a fraudes é importante, mas não é a única forma para garantir a sustentabilidade da Previdência. Com uma fiscalização mais intensa, o governo desmontou 45 esquemas de desvio na Previdência apenas este ano. O resultado é uma economia de quase 285 milhões de reais em 2016. Para o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, este verdadeiro pente fino garante o pagamento de benefícios, como a aposentadoria e o auxílio-doença, a quem realmente precisa. É algo muito importante para que se combatam as fraudes, para que sirva de exemplo e que para as pessoas que recebam benefício previdenciário sejam aquelas que realmente façam jus, tenham de fato direito ao benefício previdenciário, não aquelas pessoas que tentam se valer de artifícios ilícitos para obter um benefício, tirar o dinheiro do povo, do contribuinte, para o benefício individual. O combate a fraudes é coordenado pela Secretaria de Previdência Social do Ministério da Fazenda e conta com a ajuda de profissionais da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Agência Brasileira de Inteligência. O grupo especializado investiga denúncias e busca provas das fraudes. Também aponta possíveis falhas no sistema de pagamento e trabalha para identificar e localizar pessoas, grupos ou organizações que atuem contra a Previdência Social. Para Marcelo Caetano, somente o combate às fraudes não resolve os problemas da Previdência. O problema da Previdência não é um problema de fraude. As fraudes têm que ser combatidas, a gente tem que ter operações contra elas, mas tem um problema na Previdência que são regras que permitem as pessoas se aposentarem em idades mais baixas. De acordo com a Previdência, as fraudes em benefícios geraram um prejuízo de 5 bilhões de reais aos cofres públicos desde 2003. Reportagem Eduardo Biagini. A construção civil é um dos setores que mais emprega trabalhadores. E para aumentar as vagas, o programa de proteção ao emprego vai ser mantido em 2017. Pois é, a garantia foi dada pelo ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que esteve hoje com o setor de construção. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, anunciou que o Programa de Proteção ao Emprego, PPE, lançado em julho do ano passado, vai ser mantido de forma permanente, com o nome de Programa de Seguro ao Emprego, PSE. Na prática, os funcionários podem ter a jornada de trabalho reduzida em até 30%. Com diminuição da jornada, o salário cai 15%. O governo paga metade da redução com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. A medida gera empregos e aquece a economia. É o que explica o ministro do Trabalho. O PPE se tornará em uma política pública ativa de proteção ao emprego de caráter permanente, que não apenas protegerá o emprego do trabalhador em épocas de crise, como o fará a um custo 25% menor do que o seguro-desemprego tradicional. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou do encontro. Ele destacou que as medidas do governo para recuperar a economia seguem um bom ritmo e que o país está se recuperando. O Brasil já saiu da UTI, não está ainda com uma condição de sair disputando uma prova, isto é, correndo para um crescimento mais forte.
É uma recuperação que demanda um pouco mais de tempo. Por quê? Porque é uma crise muito profunda e muito longa. Meirelles indicou ainda que é preciso controlar os gastos públicos para preservar a capacidade de investimento do país. A proposta do governo de controle dos gastos públicos está em tramitação no Senado e já foi aprovada em primeiro turno. A votação em segundo turno está prevista para a próxima semana. Reportagem Leonardo Meira, locução Alessandra Bastos. Esse final de semana foi de muita concentração para mais de 270 mil estudantes que passaram pela maratona de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E para aperfeiçoar a prova, com novidades no ano que vem, o governo já anunciou uma rodada de conversas a partir de janeiro. Quem tem os detalhes é a repórter Thaísa Dias. 273 mil candidatos tiveram o direito de fazer o exame neste final de semana por causa das ocupações nas escolas e universidades na data da primeira aplicação. Outros 4 mil foram convocados por problemas na primeira prova, como, por exemplo, a interrupção do fornecimento de energia. De acordo com o ministro da Educação, Mendonça Filho, a nova aplicação do exame representou o respeito e diálogo do governo federal com os estudantes. Nós não queríamos produzir uso de força para a desocupação e nós sempre valorizamos o diálogo como caminho e canal para a viabilização da saída desse impasse, e que nós conseguimos nessa segunda aplicação atender a demanda de todos aqueles que foram impedidos de submeter o Enem. Em janeiro vai ser iniciado um processo de diálogo e consulta à sociedade para que todos possam participar e aprimorar o Enem, como anuncia o ministro Mendonça Filho. Que pudermos pôr em prática no próximo ano, nós vamos fazê-lo, considerando o fato de que a gente depende efetivamente de uma discussão que seja madura, que tenha suporte técnico e que, ao mesmo tempo, atenda aos interesses dos jovens e daqueles que sonham com o Enem. E o Enem 2016 ainda não terminou. Na próxima semana, dias 13 e 14, a prova vai ser aplicada aos candidatos privados de liberdade. Reportagem Thaísa Dias. E a segunda aplicação do Enem teve quase 3 mil atendimentos especializados. O estudante Marcos Vieira não enxerga há 5 anos, mas contou com apoio para fazer a prova e tentar garantir sua vaga na universidade. São 2 ledores, né? Tem acho que o avaliador que ele fica olhando, né, no caso, os 2 ledores. Aí para mim eles revezaram, né? Cada um lia uma questão, lia 10 questões para a gente poder eles liam uma pergunta e a gente respondia. 19h13, horário brasileiro de verão. A notícia de um câncer assusta. E o governo vem investindo para aumentar o tratamento no SUS. Daqui a pouquinho a gente mostra como. E agora nós vamos voltar ao Palácio do Planalto, porque além de senadores e deputados, o presidente Michel Temer também discute a reforma da Previdência com líderes de centrais sindicais, ou seja, os representantes dos trabalhadores. E a repórter Natália Mello traz mais informações ao vivo. Boa noite, Natália. Olá, boa noite, Ayrton, boa noite, Gláucia, boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. O presidente Michel Temer deve receber logo mais aqui no Palácio do Planalto representantes das centrais sindicais para debater mais uma vez a reforma da Previdência. A ideia é ampliar o diálogo sobre o tema também com a sociedade. O encontro, que estava previsto para as 7 da noite, deve começar a qualquer momento, agora que terminou a reunião do presidente com líderes da Câmara e do Senado. Devem participar das discussões os presidentes da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Adilson Gonçalves, e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Alberto Ercílio. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Diogo de Oliveira, também vão acompanhar o debate. Mais cedo, durante reunião com os líderes da base aliada, Michel Temer afirmou que as centrais sindicais estiveram sempre presentes e que conversaram longamente sobre a reforma da Previdência. Ao vivo, Natália Mello. Você na Voz do Brasil.
E hoje já falamos muito de mudanças na aposentadoria, direitos previdenciários. Então, os direitos dos empregados domésticos também geram muitas dúvidas. Recebemos muitas perguntas aqui. A Juliana, que mora em Brasília, por exemplo, escreveu pra gente perguntando sobre a licença saúde da empregada dela. Vamos ouvir. Boa noite, meu nome é Juliana e eu gostaria de uma informação. Tem uma secretária do lar, está de atestado médico. Minha pergunta é, do dia 22 de setembro até o primeiro agendamento dela no INSS, eu tenho obrigação de pagar alguma coisa para ela? Quando for em dezembro que ela vai para essa primeira apresentação no INSS, ela já vai receber os benefícios atrasados? Eu, como empregador, eu continuo pagando alguma coisa, o e-social? O que eu continuo tendo obrigação de pagar? Olha, Juliana, nós procuramos a Previdência Social para explicar o que você deve fazer. E o presidente do INSS, Leonardo Gadelha, é quem responde a sua dúvida. Olá, Juliana. Boa noite. Se a sua empregada estiver doente e for necessário o afastamento dela do trabalho, você não precisa mais pagar o salário. Ela ou você mesma pode agendar o requerimento do auxílio-doença pelo telefone 135 ou pela internet. No dia da perícia, sua empregada deve ir a uma agência e levar o RG, CPF, laudos e exames médicos. Caso o benefício seja concedido, cerca de 20 dias depois dessa consulta, a sua funcionária vai receber uma carta com o nome do banco em que será depositado o dinheiro. E ela vai receber todo o pagamento, com os valores devidos desde o dia em que parou de trabalhar. Juliana, você também perguntou sobre as obrigações do empregador. Neste período em que ela estiver afastada, o contrato de trabalho fica suspenso. Mas você tem que preencher o e-social todos os meses e comunicar o motivo pelo qual a sua empregada não está trabalhando. Juliana, também vale lembrar que se o afastamento do trabalhador ocorrer por acidente de trabalho, o empregador deverá continuar depositando o FGTS e o adiantamento da multa por demissão sem justa causa. Espero ter respondido a sua pergunta. Nós aqui do INSS estaremos sempre às ordens. Boa noite. Boa noite, presidente. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. E você, também quer participar da Voz do Brasil? Então manda a sua dúvida pra gente. Você pode gravar uma mensagem contando a sua história e mandar para o nosso e-mail voz@bbc.com.br ou no WhatsApp 61 998627345. Eu vou repetir, 61 998627345. A nossa produção vai buscar a resposta para você. 19h18 no horário brasileiro de verão. Familiares, amigos e torcedores do time da Chapecoense deram o último adeus aos jogadores, dirigentes do clube e jornalistas que estavam entre as 71 pessoas mortas no desastre aéreo da semana passada. No sábado, o presidente Michel Temer foi ao município catarinense de Chapecó para a cerimônia de homenagem às 50 vítimas veladas na cidade. O presidente Michel Temer chegou cedo ao aeroporto de Chapecó para recepcionar os corpos das vítimas do acidente aéreo na Colômbia. Temer destacou a união de esforços para enfrentar o acontecimento. A União Federal se uniu ao governo de Santa Catarina, à prefeitura de Chapecó e à Colômbia. Foi um acontecimento, como vocês sabem, que abalou o país, abalou o mundo, mas aproveito para registrar os agradecimentos do povo brasileiro ao povo colombiano, ao governo colombiano, ao presidente Iván Santos e a todas as autoridades que facilitaram enormemente o traslado dos corpos. Por volta das 9h30, o primeiro avião da Força Aérea Brasileira pousou sob aplausos. A segunda aeronave veio em seguida. Os caixões seguiram em carro aberto pelas ruas de Chapecó até o estádio Índio Condá. Durante quase 3 horas, a arena foi palco de homenagens às vítimas do acidente na Colômbia. Com uma salva de tiros, o velório chegou ao fim, num sábado que vai ficar marcado pela tristeza e pela saudade. De Chapecó, Santa Catarina, Luana Karen.
A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou ontem uma nota sobre as manifestações que reuniram milhares de pessoas em mais de 10 estados brasileiros e no Distrito Federal. A nota diz que a força e a vitalidade de nossa democracia foram demonstradas mais uma vez neste domingo. E destaca que milhares de cidadãos expressaram suas ideias de forma pacífica e ordeira. Para o governo, é preciso que os poderes da República estejam sempre atentos às reivindicações da população brasileira. Tratamento do câncer. Quem passa pela doença sabe bem dos desafios para chegar à cura. E para ampliar o atendimento no Sistema Único de Saúde, o governo começou a entregar aceleradores lineares. O nome é complicado, mas a gente explica. São equipamentos de alta tecnologia usados em tratamentos de radioterapia para combater vários tipos de câncer. E a boa notícia é que mais aparelhos vão ajudar a atender um número ainda maior de pessoas. A população de Campina Grande, na Paraíba, recebeu o primeiro dos 80 aparelhos que serão entregues no resto do país. A expectativa é que mais 60 mil pessoas sejam atendidas com os novos equipamentos. Maria do Socorro Costa é agente comunitária de saúde no município de Campina Grande e depois de ensinar tantas mulheres sobre o diagnóstico da doença, descobriu há 2 anos que era portadora de um câncer de mama. Cheguei do trabalho e estava me examinando. Eu tinha mania de me apalpar. Aí senti um carocinho. Para auxiliar pacientes como a Socorro, o Ministério da Saúde está investindo mais de 500 milhões de reais em novos equipamentos, os aceleradores lineares. O Hospital da Fundação Assistencial da Paraíba, que fica na cidade de Campina Grande, recebeu o primeiro exemplar. O novo equipamento vai dobrar o número de atendimentos no estado e deve atender 187 municípios da região. É o que explica o gerente de Relações Institucionais do hospital, Paulo Marcelo Meira. Repercute num investimento importante para a nossa região, porque o Hospital da FAP atende não só a região de Campina Grande, como também os municípios referenciados para o nosso hospital. O ministro Ricardo Barros participou da entrega do primeiro acelerador e conta que a intenção é colocar os equipamentos mais perto das pessoas. É o primeiro de 100 equipamentos que facilitarão a vida das pessoas, levarão o tratamento mais próximo dos brasileiros e este exemplo de investimento público que está aqui se replicará por todo o país. O câncer mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo. E assim como o Socorro, outros 60 mil brasileiros vão poder ser atendidos todo ano com o incremento do governo. Ela que passou pelas diversas etapas do tratamento, quimioterapia, radioterapia e mastectomia, que é a retirada do seio, comemora o novo equipamento em sua cidade. Fiquei muito contente pelo hospital ter recebido esse equipamento novo, porque vai ajudar muitas pessoas. Quem está passando por essa situação é uma situação muito delicada, sofre todo mundo junto, sofre o paciente e sofre a família. A entrega de aceleradores lineares em todo o país faz parte do plano de expansão da radioterapia no Sistema Único de Saúde. Reportagem Natália Kozlik. É hora de saber como fazer para ter acesso a serviços importantes. Saber como retirar documentos. É o nosso quadro que vai ao ar toda segunda-feira aqui na Voz do Brasil. Hoje vamos saber como e por que retirar o CPF. Vamos ouvir. Para você, cidadão. O CPF, Cadastro de Pessoas Físicas, é um banco de dados gerenciado pela Receita Federal do Brasil. Qualquer cidadão pode solicitar o documento, inclusive para recém-nascido. Ele é necessário em várias situações, como abrir conta em um banco, comprar ou vender imóveis e fazer a declaração de imposto de renda. Cada cidadão só pode se inscrever uma única vez e o número desse documento não muda, é definitivo. Você pode solicitar o CPF nas agências da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil ou dos Correios, pagando uma taxa de até R$ 7,00. Quem já possui título de eleitor também pode solicitar o documento gratuitamente pelo site da Receita Federal no endereço receita.fazenda.gov.br. Os cartões de plástico não são mais emitidos pelo governo, mas o cidadão pode imprimir seu próprio comprovante com o número do CPF pelo site da Receita Federal. Mirna Ledo para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal determina depósitos referentes à multa da Lei de Repatriação a São Paulo e Paraná. Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça pede união de juízes em abertura do 10º Encontro Nacional do Poder Judiciário. CBF não terá que indenizar artista por uso de imagem de escultura em ingresso do jogo da seleção. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou o Johnny Luna. E eu sou o Arthur Filho. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou que a União deposite em juízo a multa da Lei da Repatriação em favor dos estados do Paraná e de São Paulo. O valor faz parte da multa paga por cidadãos e empresas que regularizaram recursos não declarados no exterior junto ao governo federal. Ricardo Viula. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou provisoriamente que a União deposite na conta judicial do Supremo Tribunal Federal o valor correspondente do Fundo de Participação dos Estados, referente às parcelas do Paraná e de São Paulo, incidente sobre a multa da chamada Lei da Repatriação, que disciplinou o regime especial de regularização cambial e tributária. Com essa decisão, todos os estados e o Distrito Federal conseguiram garantir o depósito em juízo dos valores questionados. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, pediu à união dos juízes ao abrir hoje a 10ª edição do Encontro Nacional do Poder Judiciário. A ministra enfatizou que o papel do judiciário é solucionar conflitos e cumprir a Constituição Federal. Pode haver divergências, pode haver ideias diferentes e delas é que surgirão a união entre nós todos no mesmo sentido, que é de dar cumprimento à Constituição brasileira. O encontro realizado em Brasília vai até amanhã e reúne presidentes e corregedores dos tribunais e conselhos de justiça. O evento tem como objetivo traçar as metas dos tribunais para o próximo ano e tornar público o desempenho dos tribunais em 2016. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, não terá que indenizar artista por uso de imagem de escultura em ingressos. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. A Confederação Brasileira de Futebol não terá que indenizar artista por usar imagem de escultura em ingressos de jogo de futebol. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A imagem da escultura Araras foi impressa nos ingressos do jogo entre as seleções brasileira e venezuelana em Campo Grande pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. A escultura está em praça pública da capital de Mato Grosso do Sul. O autor da obra pediu na Justiça indenização por danos materiais e morais pelo uso não autorizado da foto da escultura. O Tribunal de Justiça Estadual definiu R$50 mil de reparação. A CBF e a empresa responsável pelos ingressos recorreram ao STJ. O relator ministro Luiz Felipe Salomão considerou que a reprodução da imagem estava vinculada diretamente à divulgação do patrimônio turístico da cidade. Nesse caso, segundo o ministro, a legislação limita o direito patrimonial do autor e, portanto, não é necessária a autorização prévia do artista. Seguradora é condenada a indenizar idoso por negar pagamento de apólice. A decisão é da Justiça do Ceará, Carlos Ribeiro. O idoso ficou inválido após a prótese que usava no quadril se soltar. Ele então solicitou à Bradesco Vida e Previdência a cobertura do seguro de acidentes pessoais que pagava, mas a instituição negou o pagamento da apólice, alegando que a invalidez foi causada por prótese implantada antes do início do contrato firmado entre eles e que o autor omitiu as informações sobre a prótese. Ao julgar o caso, o juiz ressaltou que a seguradora não comprovou que o autor agiu de má-fé e que a instituição assumiu o risco por não exigir uma perícia médica para avaliar a condição de saúde do segurado. Portanto, foi determinado o pagamento de R$100 mil de indenização. Candidato com deficiência em um dos olhos tem direito a concorrer à vaga destinada a deficiente em concursos públicos. O homem poderá concorrer ao cargo de delegado da Polícia Federal, Pedro Scartesini. A Justiça Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, determinou que a Polícia Federal permita que um candidato com visão monocular continue participando do concurso público para o cargo de delegado em condições iguais aos demais concorrentes deficientes físicos. A União alegou que a visão monocular não está inclusa nas disposições
disposições que tratam a deficiência visual em um dos olhos como deficiência física. Mas a Justiça entendeu que é ilegal a exclusão do candidato da relação de aprovados das vagas de deficientes físicos. A Justiça de Minas Gerais mandou uma empresa reintegrar uma funcionária com problema de mobilidade que sofreu dispensa discriminatória. A mulher de 59 anos prestava serviços gerais para a empresa e teve que operar o joelho e o pé. Quando retornou ao trabalho após a cirurgia, a empresa concedeu 1 mês de férias à empregada e a demitiu 3 dias após o retorno às funções. Faltavam 4 meses para a empregada se aposentar. Para o juiz do caso, ficou claro que a empresa quis fugir dos encargos trabalhistas. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Você, uma boa noite. Uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio. Está no ar o Jornal do Senado. O governo deve encaminhar amanhã ao Congresso Nacional reforma da Previdência. Decisão do Supremo que libera aborto até o 3º mês de gestação divide opiniões no Senado. Flecha Ribeiro cobra a votação de proposta que compensa perdas dos estados com incentivos às exportações. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que são inconstitucionais os artigos do Código Penal que tratam do aborto, quando o ato é praticado até o 3º mês de gestação. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, disse não ser contrário a uma decisão do Judiciário quando o Legislativo tem dificuldade de encaminhar uma solução sobre tema controverso. As opiniões sobre o assunto foram diferentes no Senado, onde há uma proposta que regula o aborto no Sistema Único de Saúde quando praticado nas 12 primeiras semanas de gravidez. As informações com a repórter Marcela Cunha. Já o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, disse que os ministros não deveriam atuar como legisladores. Ele chamou a decisão dos ministros do STF de uma aberração contra a vida. Estão legislando sem ser legisladores, por omissão dessa casa. Porque no ano passado, eu entrei com uma PEC chamada PEC da Vida. Não foi nem indicado o relator. Eu a resgatei agora e certamente o relator será o senador Ricardo Ferraço, para que nós possamos votar evitando que o Supremo Tribunal Federal faça legislação sem ser legisladores. A procuradora da Mulher do Senado, Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, disse que além da não criminalização do aborto, é preciso garantir o amparo da saúde pública a todas as mulheres. Há um problema muito grave de saúde pública nesse caso. Então, muitas mulheres que praticam aborto de forma ilegal, elas perdem até a vida ou na iminência de perder a vida. Muitas vezes não procuram o socorro para não serem criminalizadas. O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, disse que o Congresso Nacional precisa elaborar, dentro de 12 meses, uma lei complementar definindo os critérios e as regras de compensação aos estados exportadores pelas perdas decorrentes da desoneração das exportações, conforme previsto na Lei Candir. Essa foi a decisão tomada na quarta-feira por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal, ao encerrar o julgamento da ação direta de omissão movida pelo estado do Pará, informou o senador. Ele lembrou que o Estado exporta muito e não cobra imposto sobre essas exportações, pois é isso que determina a Lei Candir. Só o Pará deixou de arrecadar, nessas 2 últimas décadas, 67,6 bilhões de reais. Ou seja, em 20 anos, o Pará perdeu mais de 3 bilhões de reais de sua receita própria. E o senador Benedito de Lira, do PP, pediu ajuda para a agricultura de Alagoas, que teria grande estímulo com a transposição do Rio São Francisco. Ele citou o caso do abacaxi. A área de cultivo do produto dobrou nos últimos 5 anos e a produção deve crescer ainda mais depois da conclusão do Canal do Sertão, que vai conduzir água do São Francisco e aumentar a capacidade de irrigar as terras do Agreste. Benedito de Lira também cobrou incentivo para a agroindústria do abacaxi. É preciso que superemos o padrão primário exportador tradicional, que incluamos mais conteúdo tecnológico à cultura do abacaxi e que criemos uma cadeia de produção que
vem aumentar o valor agregado do fruto, o número de empregos diretos e contribuir para o fortalecimento da economia local. O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, comemorou a decisão do Conselho Monetário Nacional de autorizar a renegociação dos contratos de custeio da safra de 2016, referentes aos pagamentos de 2017, que agora terão 2 anos de carência e um prazo de 5 anos para a quitação das dívidas. Para ele, a medida é importante, especialmente nesse momento de seca. Em Sergipe, por exemplo, 80% da área cultivada com milho foi perdida em 2016, gerando um prejuízo de cerca de R$500 bilhão, acrescentou Eduardo Amorim. Esta foi uma ótima notícia para os produtores de milho, não só de Sergipe, mas também da Bahia e de Alagoas, que, se Deus quiser, terão a oportunidade no próximo ano de plantar, produzir, gerar emprego e renda, fortalecer economicamente suas cidades e pagar os financiamentos realizados. Eduardo Amorim disse que a seca já atinge 19 municípios sergipanos e os impactos são sentidos com a perda da safra, a morte do rebanho e o uso predatório da caatinga para a alimentação animal. O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, informou que relatório do Tribunal de Contas da União mostrou irregularidades graves em 74% de obras auditadas recentemente. Para ele, essa informação é relevante, especialmente porque há no país cerca de 20 mil obras paralisadas pelos mais diversos motivos. Isso então demonstra a tamanha irresponsabilidade do governo anterior com estas obras. O senador Valdir Raupp, do PMDB de Rondônia, comemorou a edição da medida provisória 752 de 2016, que autoriza a prorrogação e a possibilidade de nova licitação de contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. As regras valem para os projetos que fazem parte do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Para Raupp, a medida vem em muito boa hora, uma vez que visa melhorias no setor de infraestrutura, que historicamente é dos mais deficientes no Brasil. Entre as novidades da MP, conforme explicado pelo senador, estão a modernização dos contratos com novas cláusulas de desempenho e punições mais eficazes nos casos de descumprimento do acordado entre o governo e a iniciativa privada. Estabelece ainda que os contratos prorrogados deverão ser ajustados às melhores práticas regulatórias e conferir maior atenção à qualidade dos serviços prestados. Editada no final de novembro, a medida provisória deverá passar por exame em comissão mista, além de votação nos plenários da Câmara e do Senado. O presidente Michel Temer apresenta aos líderes partidários e aos sindicalistas proposta da reforma da Previdência. O projeto deve ser encaminhado ao Congresso Nacional nesta terça-feira. A repórter Érica Christian está no Palácio do Planalto e traz ao vivo as informações. Boa noite, Érica. Boa noite, Marluce. Os detalhes da reforma da Previdência serão divulgados amanhã, quando o presidente Michel Temer deverá entregar a proposta ao Congresso Nacional. Entre as mudanças já anunciadas no sistema de aposentadoria está o aumento da idade mínima para 65 anos, tanto para homens quanto para mulheres. O governo garante regras de transição para os homens com mais de 50 anos e mulheres com mais de 45 anos. De acordo com o líder do governo, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, ainda não está definido se haverá alguma mudança para a aposentadoria rural. Hoje, esses trabalhadores podem requerer o benefício a partir da idade, mesmo que não tenham contribuído com o INSS. Ele fez um apelo, no entanto, para que os trabalhadores não corram para antecipar a aposentadoria, porque, de acordo com Romero Jucá, o governo tem o compromisso de não retirar direitos de nenhum trabalhador e ressaltou ainda que nada muda para quem já está inativo. Em relação à pauta do plenário do Senado, um grupo de líderes partidários vai pedir amanhã a retirada da urgência do projeto que aumenta a pena para o crime de abuso de poder. Eles consideram que a proposta deve ser melhor discutida pela Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votada pelo plenário, o que, segundo eles, ocorrerá no ano que vem. Lembrando que o próprio plenário aprovou esse pedido de urgência há algumas semanas para que a proposta fosse logo votada. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, disse que apresenta amanhã mesmo o relatório dele. Ele citou que acatou algumas sugestões, inclusive do juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato.
Entre os crimes previstos no projeto estão a divulgação de gravações telefônicas e uso de algemas pelos policiais quando não há necessidade. O projeto prevê prisão de 4 anos e até demissão de servidores públicos, como juízes, policiais, que se valerem do cargo para constrangerem qualquer pessoa. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado. Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite. Jornal Câmara dos Deputados. Reforma do ensino médio entra na pauta de votações da semana. Cientistas políticos defendem redução do número de partidos. Punição para motoristas embriagados pode ser mais rigorosa. Boa noite. O motorista embriagado que causar acidentes fatais pode ser condenado a até 8 anos de prisão. O objetivo do projeto, que está em análise na Câmara, é reduzir o número de mortes no trânsito. Saiba mais sobre o texto na reportagem da Rádio Câmara. A Câmara volta a analisar a proposta que aumenta a pena para motoristas que causarem mortes no trânsito ao dirigirem sob efeito de álcool ou drogas. A proposta, já aprovada no Senado, altera o Código de Trânsito Brasileiro para aumentar a pena nesses casos para no mínimo 4 e no máximo 8 anos de reclusão, além da suspensão do direito de dirigir. Atualmente, a legislação prevê pena de reclusão de 2 a 4 anos. Com o aumento no tempo de reclusão, não será possível só conversão para prestação de serviços ou doação de cestas básicas. No caso de lesão corporal, o motorista sob efeito de álcool ou drogas será submetido à reclusão de 2 a 5 anos. A autora da proposta, a deputada Keiko Ota, do PSB de São Paulo, explicou que o projeto teve iniciativa popular e vai ajudar a reduzir o número de mortes no trânsito. Ela lembrou que, atualmente, o número de mortes no trânsito brasileiro chega a quase 50 mil por ano. Keiko Ota informou que metade desses acidentes é causada por motoristas embriagados. O trânsito, ele é um sistema em que tudo e todos são interdependentes. E as ações de um interferem para a segurança do outro. E a fiscalização e a aplicação de penas é um dos caminhos, com ações específicas contra os fatores de risco, como excesso de velocidade, consumo de álcool, e também com ações mais permanentes e de longo prazo, com campanhas, porque não se educa somente pelo bolso. Prevenir ainda é o melhor remédio. A proposta que amplia a pena máxima de 5 para 8 anos de reclusão para motoristas que cometerem homicídio sob efeito de álcool já foi analisada pelo Senado e, como recebeu alterações, deve ser agora analisada pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra. Segurança Pública. Integrante da missão internacional que foi à Itália e à França com o objetivo de coletar informações para fundamentar proposta de um novo sistema de segurança pública no Brasil, Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, destaca que as polícias dos 2 países adotam o ciclo completo. Segundo Hildo Rocha, o modelo se mostra eficiente com um alto índice de elucidação de crimes. Ele esclarece que as informações coletadas na viagem serão apresentadas na comissão especial que estuda o assunto. Como integrante da comissão especial que analisa a unificação das polícias civis e militares, Vinícius Carvalho, do PRB de São Paulo, também esteve em missão oficial na Itália. Segundo o deputado, a polícia italiana funciona com o ciclo completo e o governo investe na formação tanto de praças como de oficiais. A segurança pública em Minas Gerais passa por uma grave crise, segundo Laudívio Carvalho, do Solidariedade. Ele afirma que o governo estadual não cumpre a promessa de campanha de chamar os policiais civis, bombeiros, agentes penitenciários e agentes socioeducativos aprovados em concurso público. Justiça. Em defesa da emenda apresentada pelo PDT ao projeto que prevê
punição a juízes e promotores por abuso de poder, Pompeu de Matos, do Rio Grande do Sul, reitera que o partido não está criando nada de novo, pois apenas recomenda a punição para quem transgredir a lei. Ele critica a desinformação de parte da mídia e pede que jornalistas e formadores de opinião leiam com atenção o texto aprovado. Entre as medidas anticorrupção apresentadas pelo Ministério Público Federal, Pompeu de Matos condena a tentativa de restringir a concessão ao habeas corpus, que, segundo ele, só acontece em ditaduras, a possibilidade de usar provas ilícitas para condenar alguém e o teste de integridade dos servidores públicos. Em relação a 10 medidas de combate à corrupção, Francisco Floriano, do Democratas do Rio de Janeiro, se posiciona contra a anistia à prática do Caixa 2 e discorda de quem afirma que o texto aprovado na Câmara vai prejudicar a Operação Lava Jato. Ele observa que não é ético colocar a população contra os parlamentares e confundir a sociedade. Francisco Floriano argumenta que as manifestações e o mal-estar que se instalou entre os poderes é pior do que qualquer resultado de votação, com efeitos negativos para o país, que passa por um momento de instabilidade política com repercussões na economia. Política. A democracia pode ter seus defeitos, mas no entendimento de Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, ainda é o melhor sistema político que existe. Ao lembrar que ditaduras não permitem o diálogo na aprovação das leis, o deputado critica atitudes que agridem a democracia, como a invasão do plenário da Câmara. Para Vitor Valim, do PMDB do Ceará, o legado social do PT após 2 gestões à frente do Executivo são 12 milhões de desempregados. Ele acusa alguns deputados do Partido dos Trabalhadores de demagogos, já que, segundo o congressista, afirmam que a bandeira do PT é o compromisso com os mais pobres. O líder do governo na Câmara, André Moura, do PSC de Sergipe, sustenta que o governo Temer não pratica populismo e é visto interna e externamente de forma séria. O parlamentar cita como avanços da administração Temer a aprovação da PEC, que limita gastos públicos da União, e as mudanças do Supersimples. Em audiência pública realizada na Câmara, cientistas políticos destacam que a redução do número de partidos é um dos itens essenciais da reforma política. Ouça mais detalhes na reportagem. Na Comissão Especial de Reforma Política, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jairo Nicolau, avaliou que a fragmentação partidária vem aumentando ano a ano na Câmara e que a legislatura atual é a mais fragmentada da história das eleições mundiais. As consequências disso para a governabilidade, para a operação da Câmara dos Deputados, vocês sabem melhor do que eu. Eu acho que isso é um problema para a democracia brasileira. Como solução, o professor propôs o fim das coligações entre partidos nas eleições para deputado e cláusula de barreira de 1,5% para a Câmara dos Deputados. Isso significa que só partidos que atingissem esse percentual mínimo de votos teriam acesso a cadeiras no parlamento. Para o cientista político, a cláusula de desempenho de 2% prevista na proposta de reforma política, recentemente aprovada pelo Senado, é muito elevada e teria efeito devastador para partidos médios e pequenos. A cientista política e professora da Unicamp, Andréa Marcondes, também defendeu a redução do número de partidos políticos no Brasil e apontou a instituição de cláusula de barreira como possível solução para o problema. Muitos partidos não significa necessariamente mais representatividade. Se o eleitor tem 30 partidos para escolher, centenas de candidatos, essa escolha é muito difícil para ele. Ela afeta a inteligibilidade do sistema. E isso, ao invés de aproximar o eleitor do sistema político, que é uma característica desejável, ele afasta o eleitor do sistema político. Para o relator da Comissão Especial da Reforma Política, deputado Vicente Cândido, do PT paulista, a redução do número de partidos passa pela mudança do sistema eleitoral. Na visão dele, essa forma representaria uma triagem mais natural do que pela cláusula de barreira. Porém, o cientista político Jairo Nicolau acredita que não há força, energia ou consenso suficientes para mudar o sistema eleitoral
eleitoral ainda nesta legislatura. Segundo ele, nem mesmo dentro de cada partido há acordo sobre o tema. Na audiência, especialistas defenderam também cota de cadeiras para as mulheres no Legislativo. Segundo o advogado especialista em direito eleitoral Flávio Brito, hoje as mulheres não disputam as eleições em condições de igualdade com os homens, já que os partidos investem pouco nas candidaturas femininas. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. Saúde. A empresa brasileira de serviços hospitalares promoveu um mutirão para a realização de atendimentos e cirurgias em 39 hospitais. Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, elogia a iniciativa que beneficiou 3.500 pacientes do SUS com procedimentos médicos. Felipe Maia explica que foram feitas 676 cirurgias, 876 consultas e 2.000 exames. Para ele, a mobilização da empresa significou uma grande oportunidade para tirar os doentes da fila de espera. Direitos Humanos. O Supremo Tribunal Federal deve decidir esta semana sobre a descriminalização do aborto em gestantes contaminadas pelo Zika vírus, independentemente de qualquer diagnóstico de microcefalia ou do acometimento de outra condição neurológica. Alan Rick, do PRB do Acre, manifestou-se contra a legalização do aborto. Alan Rick argumenta que autorizar o aborto em função de provável malformação do embrião, ainda que por razões declaradamente benevolentes, abre portas para o aborto eugênico e para o controle preventivo de doenças por meio de práticas que atentam contra a vida. Para marcar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado em 3 de dezembro, a Câmara sediou o seminário Direito e Autonomia às Pessoas com Deficiência. Rosinha Dadefal, do PT do B, de Alagoas, ressalta que o debate foi rico e que a Câmara ainda vai realizar várias atividades para discutir temas relacionados ao segmento. Rosinha Dadefal destaca a importância dos encontros para o avanço dos direitos dos portadores de necessidades especiais. A deputada ainda se manifesta contra a ação no Supremo que pretende legalizar o aborto em grávidas infectadas pelo Zika vírus. Ela pede a mobilização da sociedade para impedir o aborto quando a justificativa for de que o feto nascerá com alguma deficiência. Homenagem. Antônio Sequim, religioso, fundador da Pastoral da Terra do Rio Grande do Sul, morreu aos 89 anos no dia 16 de novembro. Bom Gás, do PT, lamenta a perda e destaca a atuação do profeta da ecologia, como era conhecido junto a catadores de lixo e outros grupos desfavorecidos da sociedade. Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, também registra o falecimento de Antônio Sequim. O congressista destaca o comprometimento do religioso com a educação popular e com as comunidades eclesiais de base, além da luta de Sequim pela democracia durante o regime militar. Marco Maia, do PT Gaúcho, enaltece o percurso de Antônio Sequim e lamenta sua morte. Ele lembra o comprometimento do religioso com o povo mais humilde do país e ressalta sua luta pela conscientização das camadas sociais mais pobres. Relações Exteriores. João Campos, do PRB de Goiás, elogia artigo escrito pelo presidente do Hospital Albert Einstein, Cláudio Luiz Lottenberg, criticando a resolução da Unesco que nega o vínculo entre o Monte do Templo, em Jerusalém, e a religião judaica. Para ele, negar a conexão histórica de Israel com o Muro das Lamentações é fomentar o antissemitismo, além de uma propaganda torpe contra o povo judeu. Economia. O impacto da economia colaborativa sobre o mercado formal será tema de seminário a ser realizado na Câmara na próxima quarta-feira. Herculano Passos, do PSD de São Paulo, observa que, como o modelo econômico é novo, precisa de regulamentação e de uma legislação adequada. Dados da Proteste e a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor mostram que o Brasil ostenta a maior taxa de juros no cartão de crédito entre os países da América Latina. Ivan Valente, do PSOL, lamenta os índices
país e afirma que a aprovação da PEC que limita os gastos públicos junto com a ganância das instituições financeiras pioram a situação do povo brasileiro. O projeto de Afonso Ram, do PP Gaúcho, institui a política nacional da erva mate. O deputado explica que a proposta visa equilibrar os elos da cadeia produtiva de um produto de relevância econômica para os 3 estados da região sul e também Mato Grosso do Sul. Ele observa que, além do tradicional chimarrão, cresce o consumo de chás e bebidas industrializadas em todo o país. Votação. Uma das prioridades da pauta de votações do plenário é a medida provisória que trata da reforma do ensino médio. O texto é polêmico e já motivou várias ocupações de escolas no Brasil. A reportagem é da Rádio Câmara. Acompanhe. 2 medidas provisórias trancam a pauta do plenário da Câmara dos Deputados esta semana e devem ter prioridade de votação. A mais polêmica delas, e que pode ser colocada em votação na terça-feira, é a que traz mudanças no ensino médio. Em vigor desde setembro, essa MP gera divergências dentro e fora do Congresso Nacional. Chegou até motivar a ocupação de mais de 1.000 escolas em todo o país. Entre as mudanças que a medida provisória 746 traz, está o aumento do tempo do estudante no colégio. E muda como esse tempo vai ser dividido entre as disciplinas. Atualmente, ao longo dos 3 anos do ensino médio, são 800 horas de aula e um currículo único para todos. A proposta é que aumente gradativamente até 1.400 horas, sendo pouco mais da metade de matérias comuns. As outras seriam de disciplinas relacionadas ao interesse do aluno. A ideia é disponibilizar 5 áreas para escolha. Para o presidente da Comissão Especial de Deputados e Senadores que aprovou o texto que agora vai ao plenário da Câmara, o vice-líder do PSDB, Isalci, do Distrito Federal, a proposta é boa e é o primeiro passo para as mudanças urgentes que precisam ser feitas nesta etapa de ensino. Os alunos hoje não têm nenhum interesse mais no ensino médio. Basta ver que nós temos quase 2 milhões de alunos fora da escola e na idade escolar. E apenas 18% dos alunos do ensino médio é que ingressa nas universidades. E o resto não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque nosso modelo é ultrapassado. Já a vice-líder do PT, deputada Maria do Rosário, do Rio Grande do Sul, discorda de vários pontos da proposta. O grande desafio nosso, quando falamos em ensino médio, realmente ele precisa de uma reforma, mas é a qualidade da educação. E há uma série de medidas que estão sendo aprovadas com essa medida provisória que podem comprometer ainda mais, diminuindo a qualidade, que já é bastante questionável. E nós vamos para o plenário com ideias, com sugestões, mas também com a crítica e até o momento, se não mudar, com o voto contrário. A outra medida provisória permite que o Banco Central compre material no exterior para fabricar notas e moedas. Outro assunto que deve ir à votação do plenário são as mudanças nos benefícios previdenciários. A proposta quer dar continuidade a mudanças que começaram a ser feitas por uma medida provisória que perdeu a validade por não ter sido transformada em lei ao longo de 4 meses. Entre essas ações estão o endurecimento na hora de conceder auxílio reclusão para a família de presos e um mutirão de perícias médicas para avaliar se quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez realmente deve continuar com benefício. Esse mutirão é usado como exemplo pelo deputado Zaratini, do PT de São Paulo, vice-líder da minoria, para justificar por que a bancada de oposição ao governo Michel Temer é contra a proposta. Onde já foi feito, 80% dos beneficiários perdem o seu benefício. Então isso é um verdadeiro absurdo, é uma medida com o único objetivo de economizar, sacrificando as pessoas mais pobres que têm necessidade desse recurso. É uma maldade pura. O líder do Democratas, deputado Paulderney Avelino, do Amazonas, rebate. Maldade é fraudar a Previdência. Maldade é não tapar os ralos da Previdência e fazer com que o dinheiro escoe por esses ralos. Além das votações na Câmara, na terça-feira está prevista também uma sessão do Congresso Nacional, que é quando deputados e senadores se juntam para decidir sobre o mesmo assunto. Desta vez, estão em pauta 9 vetos presidenciais e mais de 30 projetos que liberam dinheiro além do que o previsto no orçamento para diversos órgãos públicos. Os parlamentares também devem terminar de votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO traz as regras para o orçamento público do ano que vem. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Previdência.
Em entrevista hoje de manhã à Rádio CBN, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu a reforma da Previdência. Segundo ele, as mudanças vão permitir a retomada dos investimentos do setor privado no Brasil e garantir o equilíbrio das contas públicas. Quando você discute esse tema, como ele é polêmico, todo mundo acha que o governo e o Congresso estão propondo a retirada de direitos. Mas acho que a sociedade hoje tem exemplos, como o próprio exemplo do Estado do Rio, onde a Previdência quebrou. E a reforma é para garantir a solvência do sistema, que em alguns anos estará insolvente, eu não tenho dúvida nenhuma. E mais, quais seriam os benefícios de curto prazo? Redução da taxa de juros, porque o ambiente de confiança no país aumenta, ela pode, com isso, garantir uma recuperação dos investimentos privados de forma mais rápida no Brasil, recuperando a economia de forma mais rápida para gerar mais empregos? Eu tenho convicção que sim. Maia informou ainda que, assim que recebida pela Câmara, a reforma da Previdência será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada a admissibilidade da PEC, será criada uma comissão especial para debater o tema. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União lançou o aplicativo móvel #EuFiscalizo, disponível para smartphones e tablets. Com ele, você pode enviar sua manifestação em tempo real de onde estiver e contribuir com a fiscalização dos recursos públicos da União. Junto com a mensagem, você pode enviar evidências como fotos e arquivos em PDF. Além disso, é possível assistir vídeos sobre a atuação do TCU, conferir as notícias do blog, rever os programas de TV Eu Fiscalizo, tirar dúvidas e ainda visualizar um mapa interativo que permite localizar a unidade do TCU mais próxima de você. O aplicativo é gratuito e está disponível em www.tcu.gov.br/app e nas lojas App Store e Google Play. Baixe o aplicativo agora mesmo. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Voz do Brasil.